Na data de hoje, a Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, Controladoria-Geral da União, GAECO, desencadeou a Operação Plateias. Tal operação visa desarticular organização criminosa que atua no governo de Rondônia, responsável pelo desvio de verbas públicas. Até o momento, podemos afirmar que o prejuízo estimado passa de 57 milhões de reais. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária, 26 mandados de busca e apreensão e 163 pessoas foram conduzidas coercitivamente por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Estamos colhendo as declarações de todos os envolvidos. O material apreendido será analisado e submetido a exames periciais. Dentre os conduzidos encontram-se servidores públicos, políticos e empresários, a fim de que possamos esclarecer e individualizar as condutas de cada um dos agentes desta organização criminosa. Face ao sigilo das investigações e visando evitar exposição prematura de nomes, a Polícia Federal não declinará a qualificação pessoal dos que foram conduzidos nesta data. O Ministério Público também declara ao povo de Rondônia que esse trabalho foi realizado em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério Público Estadual e com a Controladoria Geral da União para a apuração desses fatos, ao ponto de demonstrar que a corrupção não pode mais ser admitida e precisa ser apurada, trazendo a responsabilização daqueles que estão tirando o dinheiro do povo. Os desvios são da ordem de milhões de reais. As licitações indicadas como fraudadas, elas superam 290 milhões de reais. E os depoimentos e a colheita de prova está sendo feita para que a gente possa apresentar num prazo aí médio a responsabilidade criminal de cada um. Mais uma vez, a união, a força do Estado, as instituições se unindo para o combate efetivo a esse mal que vem há anos fazendo com que o povo do nosso Estado sofra essa corrupção, essa apropriação indébita de recursos públicos precisa cessar. Então nós temos aqui a demonstração da união, da força do Estado, combatendo o crime organizado dentro do poder público. Os contratos somavam na casa de 300 milhões, como já foi colocado. Identificamos indícios de desvio na casa de 57 milhões, envolvendo diversos contratos do governo do Estado. Dentro do que já foi informado até nas nossas notas, as principais irregularidades foram cláusulas restritivas em contratos, irregularidades em contratos emergenciais, sobrepreço, superfaturamento. Nesse momento, a posição da Polícia Federal é de preservar os nomes. Qual é a participação do governador do Estado nessa situação aí, uma vez que ele, inclusive, foi conduzido coercitivamente? As investigações estão em andamento, né? E a gente está procurando individualizar direitinho a participação de cada um dos envolvidos, né? Isso aqui é apenas uma fase do processo, né? As investigações continuam, que essa aqui é uma das fases em que estamos aprendendo provas e colhendo depoimentos. A gente ainda está apurando, né? Quando tiver o relatório final das investigações, aí a gente vai se pronunciar. Mas há questionamentos no inquérito sobre doações para a campanha desse pleito de 2014? Eu não posso afirmar isso. Pode explicar esse mapa da corrupção, como funcionava esse esquema? Veja, durante as investigações houve uma delação premiada. Nós detectamos a atividade de um grupo que efetuava pagamento de propina para ser contemplado por contratos administrativos. Outro grupo, ele fez doações para as campanhas para que pudesse também contratar. Mas como foi dito, a individualização e o desenho, a configuração geral, isso ainda está sendo apurado para que a gente saiba exatamente qual é a medida da participação de cada uma das pessoas que estão sendo conduzidas aqui. Então houve doação para a campanha? Não, existe notícias dentro dos autos de doação para a campanha. Isso está sendo apurado exatamente pelos depoimentos que estão sendo prestados a partir das condições coercitivas. Ela teve desdobramento com a Termópilas. A Termópilas, ela foi deflagrada para neutralizar um grupo criminoso que estava saqueando os recursos do Estado.
Em razão da Termópilas, foi que surgiu o indício de que uma outra organização criminosa também atuava no poder público. E foi em razão dessa informação de uma outra organização criminosa que a Polícia Federal instaurou o inquérito e seguiram as investigações. Então é um trabalho daqui, que está sendo corrido fora do Estado, é em decorrência do trabalho daqui de Rondônia. E o que essas empresas teriam negociado com o poder público passa de R$1 bilhão. Quais são as empresas? São várias. Quantas, doutor Everton? A gente tem um número de empresas? É um número considerável. A organização ela é muito delicada e muito complexa. E neste momento ainda é de vital importância que a Polícia Federal possa trabalhar sem que o nome dessas empresas venham a público neste momento. No momento certo, no momento oportuno, certamente tudo será passado para os senhores, mas nós estamos em uma fase da investigação. Para que nós possamos chegar com êxito nas demais fases, que é o que todos nós almejamos, é necessário um pouco de paciência dos senhores nesse momento, para que nós não entremos no maior grau de detalhamento acerca de nomes, quem fez o quê. O Federal precisa, nesse momento, ainda manter isso sobre o sigilo da investigação para que tenha êxito no desdobramento que certamente virá. Infelizmente, nós não podemos declinar inúmeras circunstâncias que eu sei que seriam importantes para a imprensa, mas para os autos, para a coleta da prova, essa é a atitude desse trabalho que está sendo feito de forma conjunta. Então, infelizmente, nós não podemos dar esses detalhes, pedimos a compreensão de vocês. Agora, o que se pode garantir é que o trabalho, a orientação dada pelo Procurador-Geral da República, pela Vice-Procuradora-Geral da República, pelos órgãos que estão participando dessa investigação, é que nós tenhamos a maior descrição possível para que nós apuremos as provas, submetamos essas pessoas ao devido processo e aí sim nós tenhamos a responsabilização. Então essas são as circunstâncias que nos impedem de dar maiores detalhes, infelizmente, nesse momento. Se os mandados de prisão foram emitidos pelo STJ, pressupõe-se então um foro privilegiado. E então, na cabeça de todo esse esquema estaria o governador de Rondônia, que até o momento é a única pessoa que veio coercitivamente para a Polícia Federal? E se foi pedido o afastamento, se cogitou pedido o afastamento do governador, uma vez que ele é o chefe do executivo, certamente está sendo investigado. Ele é o único com foro privilegiado. Então, se veio do STJ, eu acho que essa é uma questão que pode ser respondida. Vejam, senhores, qualquer investigação que eventualmente se perceba a participação de um agente que tenha privilégio de foro, automaticamente a investigação sobe para o tribunal correspondente àquele privilégio. Então, se há, mesmo que minimamente, a participação do governador de estado, ele vai para o STJ. Agora, nessa fase nós vamos fazer a depuração da investigação. Vamos ver o que de fato está comprovado e o que não está provado. E aí as respectivas denúncias, os processos penais vão ser desenvolvidos no foro competente para cada um dos participantes. Então está respondida a participação do governador. Ele está sendo investigado. Vamos lá? Agradeço aí a presença de todos aí. A gente precisa terminar agora. O que tinha para ser informado já foi informado aí, tá bom?